Sejam bem-vindos ao canal Narrativas Ocultas. Vamos assistir ao nosso vídeo. Arsenal de Guerra, Rio de Janeiro, 1897. Um soldado avança. Ele saca uma pistola, aponta direto para o peito do presidente da República. Seu dedo pressiona o gatilho. Clique. A arma falha. Segundos depois, um ministro está no chão, agonizando, esfaqueado até a morte. Sangue se espalhando, gritos por todo lado, caos total. E agora, segura essa informação. O presidente que acabou de escapar da morte, por milagre, tinha literalmente semanas antes ordenado a execução de 25 mil brasileiros. Isso mesmo que você ouviu, 25 mil! O maior massacre da nossa história republicana. Ah, e o soldado assassino? Ele voltava exatamente desse massacre. Ele estava lá. Ele viu tudo. Coincidência? Eu duvido. Brasil, 1897. Isso não é ficção. Isso não é exagero. Isso realmente aconteceu. E essa história sangrenta, ela mudou o destino do país para sempre. Mas quem diabos era esse homem? Você deve estar se perguntando. E por que raios ele estava ali? Calma que eu te explico. Mas antes de mergulhar no caos absoluto do governo dele, você precisa conhecer a origem dessa figura. Porque, acredite, entender de onde Prudente de Moraes veio explica absolutamente tudo sobre as escolhas brutais que ele fez depois. 4 de outubro de 1841. Interior do São Paulo, cidade de Itu. Nasce Prudente José de Moraes Barros. O pai, José Marcelino de Barros, lavrador e tropeiro, aqueles caras que faziam rotas comerciais entre Santos e Itu no lombo de mulas, transportando mercadorias. A mãe, Catarina Maria de Moraes. Família de posses moderadas, classe média da época, digamos assim. Mas aí vem a tragédia que marca para sempre a infância desse menino. Com apenas 3 ou 5 anos de idade, ainda criança, praticamente um bebê, o pai de Prudente é brutalmente assassinado. E sabe por quem? Por um escravo da propriedade. Imagina o trauma. Imagina crescer com essa violência marcada na sua memória. A violência da escravidão não era algo distante para ele. Não era teoria. Ela entrou literalmente dentro da casa dele e matou o pai dele. A mãe, agora viúva e desamparada com filhos pequenos para criar, se casa novamente com o major Caetano José Gomes Carneiro. A família toda se muda para Piracicaba. E aqui, atenção a um detalhe que a maioria ignora, mas que é crucial. A mãe do Prudente era alfabetizada. E daí, você pode pensar? E daí que isso era raríssimo para os padrões da época. Mulheres praticamente não tinham acesso à educação. E ela mesma, com as próprias mãos, ensinou as primeiras letras para o filho. Isso mostra que, apesar da tragédia brutal, Prudente vinha de uma família com alguma instrução, com algum privilégio social, sabe? Prudente cresce. Aos 14 anos, entra no Colégio Delgado, em Itu. Em 1859, com 18 anos, ele dá o passo que vai definir o resto da vida dele. Entra na Faculdade de Direito de São Paulo. E atenção máxima aqui, porque isso cai pesado em Enem, concursos públicos, militares, tudo. Anota aí. A Faculdade de Direito de São Paulo foi o berço dos movimentos republicano e abolicionista no Brasil. Praticamente toda a elite política brasileira do século XIX se formou ali. Mas não para por aí. Olha que insano. Dentro da faculdade, Prudente participou de uma sociedade secreta. Isso mesmo, tipo maçonaria estudantil, que defendia 3 pilares proibidos para a época: liberalismo, abolicionismo e republicanismo. Tá entendendo uns isso? Aos 20 e poucos anos, o cara já estava conspirando contra o Império de Dom Pedro II. Já estava planejando derrubar o sistema. Se forma em 1863, volta para Piracicaba, abre escritório de advocacia e aí começa a escalada política dele. 1865, eleito vereador e presidente da Câmara Municipal de Piracicaba. Rapaz, mal tinha diploma ainda. 1868,
vira deputado provincial de São Paulo, pelo Partido Liberal. E guarda esse detalhe porque isso cai em prova. Foi eleito junto com outro cara chamado Campos Salles. Quem que você pergunta? Paciência, jovem. Campos Salles vai ser o próximo presidente depois dele. Os dois eram parceiros políticos desde sempre. Mas a virada de chave, o momento definidor, acontece em 1876. Prudente, publicamente, em alto e bom som, declara-se republicano. Ué, qual o problema? O problema é que o Brasil ainda era império. Dom Pedro II estava sentadão no trono. Declarar-se republicano era o equivalente a dizer: eu quero derrubar esse sistema todo. Era arriscado pra caramba. E olha que interessante. Em 1886, 10 anos depois, ele também se declara abolicionista. Agora, para tudo e pensa comigo. Aqui tem um paradoxo brutal que você precisa entender. Prudente defendia o fim da escravidão. Ele viu o pai morrer pela violência desse sistema horrendo. Usou a carreira de advogado para defender causas progressistas na época. E ainda assim, décadas depois, como presidente, esse mesmo homem vai ordenar o massacre de 25 mil pessoas. Como? Como isso é possível? A contradição humana, meu amigo, é brutal. E é exatamente isso que torna a história tão fascinante e tão assustadora ao mesmo tempo. Agora eu preciso te situar no caos absoluto que era o Brasil na virada republicana. E cola nessa parte porque isso cai pesado, mas pesado mesmo, no Enem, em concursos do INSS, Banco do Brasil, concursos militares, concursos de história, everywhere. A transição da República da Espada para a República Oligárquica é figurinha carimbada em prova. Já caiu 1000 vezes e vai cair de novo. 15 de novembro de 1889, data histórica, proclamação da República. Mas calma lá, não foi aquela coisa linda e democrática que pintam nos livros escolares infantis, não. Foi um golpe militar, comandado pelo Marechal Deodoro. Dom Pedro II, deposto à força. A família imperial expulsa do país no meio da madrugada, tipo despejo mesmo. E o Prudente, aí ele tá bem no meio dessa confusão toda. Ele faz parte da Junta Governativa Provisória de São Paulo e logo depois vira o primeiro governador republicano de São Paulo, de 1889 a 1890. Mas ó, a República Brasileira nasceu autoritária pra caramba. De 1889 a 1894, 5 anos, o país é governado por 2 marechais, Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. É a chamada República da Espada. Guarda esse termo porque ele cai direto em prova, hein? E como eles governavam? Na base da força bruta. Fecharam o Congresso Nacional quando bem entenderam. Reprimiram revoltas sangrentas, como a Revolta da Armada, 1893 a 1894, e a Revolução Federalista, 1893 a 1895. Sangue correndo solto. E a economia? Você pergunta. Caos total. Desastre absoluto. Já ouviu falar do encilhamento? Anota isso porque cai direto em prova sobre economia da Primeira República. Foi uma política econômica desastrosa do início da República, que liberou crédito sem controle nenhum. Resultado? Inflação galopante, especulação desenfreada, quebradeira generalizada de bancos e empresas. O Brasil virando uma Venezuela antes da Venezuela existir. E é nesse contexto, sangue nas ruas, economia derretendo, militares mandando em tudo, que acontece algo histórico e inédito. A primeira eleição presidencial direta da história do Brasil. Data marcada 1º de março de 1894. Os civis querem arrancar o poder nas mãos dos militares. E quem é lançado como candidato? Adivinha? Prudente de Moraes, representando o Partido Republicano Federal. E, olha que interessante, os interesses da oligarquia cafeeira de São Paulo. Prudente vence-a, entre aspas, com aproximadamente 280 mil votos, contra míseros 38 mil do adversário Afonso Pena.
Nossa, vitória esmagadora, diriam os livros de história tradicionais. Mas espera aí, vamos fazer uma matemática simples. O Brasil tinha quantos habitantes em 1894? 14 milhões de pessoas. E quantas votaram em Prudente? 280 mil. Calma, deixa eu pegar a calculadora aqui. Isso representa menos de 2% da população total. Então me diz, que democracia é essa? Que só era uma farsa completa. Mas como assim, cara? Olha só. A Constituição de 1891 excluía deliberadamente, e isso cai em prova, os seguintes grupos. Mulheres não votavam. 50% da população excluída de cara. Analfabetos não votavam. E olha que eram 85% da população brasileira. Mendigos não votavam. Soldados rasos não votavam. Membros de ordens religiosas não votavam. Ou seja, basicamente só votava homem, mais alfabetizado, mais com renda. Uma elite minúscula. Tá, mas pelo menos os poucos que podiam votar, votavam livre, né? Errado. Fica muito pior. Entra em cena o famoso voto de cabresto. E olha que nome perfeito, porque cabresto é aquela corda que você coloca no pescoço do animal para controlar ele. Essa expressão cai direto em questões de história sobre Primeira República. Marca aí. Como funcionava? Imagina a cena. Você é trabalhador de uma fazenda de café. Mora numa casinha de propriedade do patrão, trabalha na terra dele, sua família inteira depende dele. Aí chega o dono da terra, o famoso coronel, não coronel militar, mas o grande fazendeiro, que mandava e desmandava na região, e ordena: amanhã é eleição, você vai votar no meu candidato. E agora vem o detalhe crucial, que aluno sempre erra em prova e perde ponto feio, atenção máxima. O voto não era secreto. Só virou secreto em 1932 com o Código Eleitoral de Getúlio Vargas. Em 1894, os capangas, os jagunços armados do coronel, ficavam literalmente do seu lado, na hora da votação, vendo, olhando em quem você marcava o voto. Votou diferente do que o coronel mandou, perdia o emprego na hora, perdia a casa, perdia a proteção. Ele expulso da terra, passava fome e a família toda sofria as consequências. E tinha mais. As fraudes eram sistêmicas e descaradas. Manipulavam atas eleitorais na cara dura, inventavam eleitores fantasmas que não existiam, até mortos votavam. As famosas eleições a bico de pena, porque os resultados eram literalmente escritos à caneta pelos coronéis e os seus escribas. Democracia. Que democracia? E olha o paralelo brutal com os dias de hoje. Quando você vê debates acalorados sobre transparência eleitoral, sobre urna eletrônica, sobre fiscalização de votos, lembra sempre, no passado brasileiro, o voto era vigiado e isso servia para controlar o povo, não para proteger a democracia. A história nos ensina o que nunca devemos repetir. Voto secreto é uma conquista democrática fundamental. Quem defende vigilância sobre o voto está, consciente ou não, defendendo um retrocesso aos tempos do coronelismo. Bom, Prudente assume a presidência em 15 de novembro de 1894 e, cara, o homem herdou um inferno completo. De um lado, os florianistas, militares radicais, furiosos, que praticamente adoravam o autoritarismo de Floriano Peixoto. Eles achavam que um civil não tinha moral, não tinha capacidade para governar. E eles conspiravam abertamente, sem vergonha nenhuma, para derrubar Prudente. Do outro lado, os jacobinos, radicais nacionalistas, extremamente antiportugueses. Tinha muito imigrante português no Brasil, que achavam Prudente fraco demais, vendido para os monarquistas e para os interesses estrangeiros.
Eles tinham jornais inteiros, faziam passeatas violentas, incitavam caos. Prudente está cercado, inimigos de todos os lados. E agora vem o absurdo que você não vai acreditar. O próprio vice-presidente dele, isso mesmo, o vice, o Manuel Vitorino, era florianista roxo e estava tramando ativamente contra ele. Quando Prudente ficou gravemente doente em 1896 e teve que se afastar por meses do cargo, Vitorino assumiu interinamente e fez de tudo, para minar o governo, nomeando aliados políticos, sabotando políticas, minando a autoridade presidencial. Imagina governar com seu próprio vice trabalhando contra você. É tipo ter um inimigo dentro da sua própria casa. E a economia? Desastre total. O café, que representava absurdo 70% de todas as exportações brasileiras, entra em crise brutal em 1896. Por quê? Superprodução mundial fez os preços despencarem lá embaixo. 8 milhões de sacas de café apodrecendo, literalmente apodrecendo nos portos brasileiros. Fazendeiros quebrando, receita do governo evaporando. E o que Prudente faz? Pega o empréstimo gigantesco com os banqueiros Rothschild de Londres, o famoso Funding Loan de 1898, no valor astronômico de 7,5 milhões de libras esterlinas. Marca isso, Funding Loan cai em prova sobre a economia da Primeira República. Esse empréstimo adiou o colapso financeiro imediato, e isso é verdade, mas amarrou o Brasil de vez à dívida externa e aos credores internacionais. Vendemos nossa soberania econômica. E olha o paralelo histórico, que é assustador. Ainda hoje, em 2025, a gente discute dependência econômica, dívida pública gigantesca, relação com o FMI, com credores internacionais. A raiz histórica está exatamente aqui, em 1896. O Brasil sempre oscilou entre crises de dívida e empréstimos emergenciais que comprometem nossa autonomia. Agora, mudando completamente de assunto, política externa. Enquanto internamente era caos total, sangue, conspiração, economia derretendo, externamente Prudente foi genial. Ele projetava estabilidade, confiança, ordem. Por quê? Simples, porque ele precisava passar confiança para os credores europeus que tinham emprestado aquela fortuna toda para o Brasil. Se eles perdessem a confiança, cotariam o crédito e o país quebrava. E tinha uma situação tensa acontecendo, uma disputa territorial gigantesca com a Argentina. Era a questão de Palmas, também chamada de questão das Missões. Uma área enorme de 30 mil quilômetros quadrados. Isso é maior que o estado de Sergipe, nos atuais estados de Santa Catarina e Paraná. A Argentina reclamava o território, Brasil reclamava o território, poderia ter virado guerra facilmente. Mas Prudente escolheu a via diplomática, a arbitragem internacional. E aí entra o herói absoluto dessa história, o Barão do Rio Branco. Para todo e anote esse nome, porque ele cai em todo o concurso, todo de História, Geografia e Relações Internacionais. Barão do Rio Branco. Ele foi o advogado/diplomata do Brasil na questão, e o cara era um gênio. Ele defendeu usando o princípio jurídico de uti possidetis, expressão em latim que significa quem possui de fato, possui de direito. O Rio Branco apresentou toneladas de documentos históricos, mapas antigos, cartas, provas de ocupação efetiva brasileira no território disputado. Foi um trabalho monumental. Resultado, vitória total do Brasil em 1895. A decisão foi tomada pelo presidente dos Estados Unidos, Grover Cleveland, que era o árbitro escolhido. Ganhamos todo o território disputado sem disparar um único tiro. Diplomacia pura, inteligência pura. O Barão do Rio Branco se tornou o maior diplomata da história brasileira e depois virou ministro das Relações Exteriores por incríveis 10 anos consecutivos, resolvendo todas as disputas de fronteira do Brasil. Mas agora chegamos ao capítulo mais sombrio, mais polêmico e mais importante de todo esse governo. Canudos.
E eu preciso que você preste muita, mas muita atenção mesmo, porque a Guerra de Canudos é um dos temas mais cobrados mais no Enem quando o assunto é Primeira República. Já caiu em 2010, caiu em 2013, caiu em 2017 e vai cair de novo, certeza absoluta. As questões sempre focam no contexto social, no conflito entre o Brasil arcaico e moderno, na violência do Estado republicano. Sertão da Bahia, interior profundo, região marcada pela seca brutal, miséria extrema e violência naturalizada. Surge um líder religioso, Antônio Vicente Mendes Maciel, que ficou conhecido como Antônio Conselheiro. Quem era ele? Um beato, um pregador que andava a pé pelo sertão inteiro fazendo sermões apocalípticos, falando sobre o fim dos tempos, criticando a República, profetizando desgraças. E olha que interessante, o cara tinha uma história trágica. Tinha sido comerciante no Ceará, casou-se, foi traído pela esposa, enlouqueceu, perdeu tudo, virou andarilho religioso, trauma sobre trauma. Em 1893, Conselheiro funda uma comunidade às margens do rio Vaza Barris, Belo Monte, que ficou conhecida popularmente como Canudos por causa de uns arbustos de canudo de pito que tinham na região. E agora, atenção, porque isso é absurdo. Em poucos anos, aquilo vira a segunda maior cidade da Bahia. Estimativas conservadoras falam em 25 mil pessoas. Algumas chegam a 35 mil, num lugar no meio do nada. Como? Por que tanta gente foi para Canudos? Contexto histórico fundamental que você precisa entender. O Nordeste tinha acabado de sofrer a grande seca de 1877 a 1879, que matou 500 mil de pessoas. A população estava devastada, traumatizada, desesperada. Além disso, os coronéis locais oprimiam brutalmente os trabalhadores rurais, pagavam salários miseráveis quando pagavam, tratavam as pessoas literalmente como gado. Aí aparece Canudos e oferece uma alternativa. Lá, eles viviam em sistema de propriedade coletiva. Compartilhavam recursos, trabalhavam a terra em comum, não tinha patrão explorando, não tinha coronel dando ordem. E mais, eles não pagavam os novos impostos republicanos, não reconheciam o casamento civil que a República tinha instituído. Para eles, só valia casamento religioso feito pelo padre. Rejeitavam a separação entre igreja e Estado. Era basicamente uma sociedade paralela que não reconhecia a autoridade da República. E isso, para os poderosos de Brasília e Salvador, era absolutamente inadmissível. Agora vem a pergunta que você tem que se fazer. Canudos era realmente uma ameaça? Para os fazendeiros da região, sim, era uma ameaça econômica. Eles estavam perdendo mão de obra, os trabalhadores fugiam das fazendas para viver em Canudos. Menos trabalhadores, menos lucro. Para a Igreja Católica Oficial, sim, era uma ameaça religiosa. Estavam perdendo fiéis para o misticismo de conselheiro, perdendo poder, influência, dinheiro de dízimo. Mas para a República Brasileira como um todo, era realmente uma ameaça à segurança nacional? E aí, galera, cola nessa parte porque isso é atualíssimo e demonstra como a mídia pode construir inimigos do nada. Começa uma campanha massiva nos grandes jornais. Os jornais do Rio de Janeiro, O País, Jornal do Brasil, Gazeta de Notícias e os de Salvador começam a publicar manchetes alarmantes, sensacionalistas, de deixar qualquer um apavorado. Canudos é reduto de monarquistas perigosos. Fanáticos armados querem derrubar a República. Conselheiro planeja restaurar o império com apoio de potências estrangeiras. Arsenal secreto escondido no sertão. Manchete atrás de manchete. Todo santo dia criando pânico na população. E agora vem a pergunta que você precisa fazer sempre.
Quantas provas concretas existiam dessas acusações? Quantas evidências reais? A resposta é zero. Absolutamente nenhuma. Nenhum arsenal monarquista foi encontrado, nenhuma carta conspiratória, nenhuma ligação comprovada com monarquistas do Rio ou da Europa, nenhuma arma moderna, nada, natinha. Mas a narrativa foi repetida tantas vezes, com tanta emoção, com tanto medo e com tanta urgência fabricada, que virou verdade absoluta na cabeça das pessoas. Olha a loucura disso. Uma comunidade de sertanejos miseráveis, sem armas modernas, sem estrutura militar, sem treinamento, vivendo no meio do nada. De repente virou ameaça à segurança nacional da República Brasileira. A construção do inimigo através da mídia funcionou perfeitamente. E pensa comigo por um segundo. Quando uma narrativa repetida sem provas, mas com emoção intensa, medo constante e urgência fabricada, as pessoas acreditam. Seja em 1896 ou em 2025, o mecanismo psicológico é exatamente o mesmo. A história nos ensina, ou deveria ensinar, a sempre questionar quem se beneficia dessa narrativa. Quem tem interesse econômico ou político em transformar determinado grupo em inimigo? Que evidências concretas, verificáveis existem? Essas perguntas nunca ficam velhas. Pressionado pelas elites baianas, pela imprensa sensacionalista e pelos opositores políticos que o acusavam de fraco e covarde, o governo federal decide destruir Canudos. Primeira expedição, novembro de 1896. 100 soldados da polícia baiana. Resultado? Derrotados completamente. Os sertanejos, que conheciam cada palmo daquele terreno da Caatinga, emboscaram e massacraram a tropa. Ué, mas como? Não eram fanáticos desorganizados? Pois é, narrativa versus realidade. Segunda expedição, janeiro de 1897. Agora o governo manda 500 soldados do exército, tropas federais treinadas. Resultado, humilhados. Outra derrota vexatória. Os sertanejos conheciam o terreno, usavam táticas de guerrilha, atacavam e desapareciam. O governo está passando vergonha. A imprensa está enlouquecendo. Terceira expedição, março de 1897. Agora a coisa fica séria. O exército manda 1.300 soldados comandados pelo coronel Moreira César. Guarda esse nome. O cara era herói nacional da repressão à revolta da Armada. Era considerado imbatível, implacável, o terror dos inimigos da República. A imprensa vendia ele como o cara que ia resolver tudo. Moreira César vai acabar com esses fanáticos em uma semana. Adivinha o resultado? Massacre, mas não deles, dele. Moreira César foi morto em combate, levou um tiro e morreu ali mesmo. E a tropa dele? Destroçada, fugiu em pânico, deixaram até canhões para trás. E aí a imprensa enlouqueceu completamente. Exército brasileiro derrotado por bandidos fanáticos. Incompetência total do governo. Prudente é covarde, fraco. A República está em perigo mortal. A pressão política ficou insustentável. O país inteiro exigindo providências. Para os jacobinos e florianistas, aquilo era a prova definitiva de que um governo civil não tinha competência para governar. Eles exigiam a volta dos militares ao poder. Para o Prudente, destruir Canudos deixou de ser uma questão regional e virou questão de sobrevivência política. Se ele não destruísse Canudos, ele seria derrubado. Quarta expedição, junho de 1897. Dessa vez, não foi expedição, foi operação de extermínio. O governo mobiliza 8.000 soldados. Isso é metade do exército brasileiro da época, com artilharia pesada, Krupp, importada da Alemanha, canhões modernos de última geração, metralhadoras automáticas.
era a tecnologia de guerra europeia contra sertanejos com espingardas velhas, facões e foices. Não era mais luta, era massacre anunciado. O cerco durou meses, bombardeios diários constantes, fome total, sede, doenças, pessoas morrendo de tifo, disenteria. 5 de outubro de 1897, Canudos cai. Mas não foi rendição, não foi capitulação, foi aniquilação completa. Entre 20 e 25 mil pessoas foram mortas. 25 mil! Homens, mulheres, crianças, bebês, idosos, todo mundo. Não teve piedade, não teve misericórdia. Prisioneiros, incluindo crianças, foram sistematicamente degolados pelos soldados vitoriosos. Era vingança pura, ódio, desumanização completa. O próprio Antônio Conselheiro já tinha morrido de desinteria antes do fim da batalha, mas mesmo assim, o corpo dele foi exumado da cova, a cabeça foi cortada, decapitada e levada como troféu macabro para o Rio de Janeiro. E sabe o que fizeram com ela? Exibiram, estudaram. Médicos queriam provar cientificamente que Conselheiro era louco, inferior, degenerado. Era a ciência racista da época justificando o genocídio. Foi um genocídio, a maior chacina da história republicana brasileira até hoje. Um crime de Estado de proporções gigantescas. E o mais triste, o mais revoltante. Depois do massacre, quando jornalistas e observadores finalmente foram investigar o local, descobriram a verdade. Canudos era exatamente isso. Gente miserável tentando sobreviver. Nenhum arsenal secreto, nenhuma conspiração monarquista, nenhum plano de derrubar a República. Nada! Era tudo mentira. Euclides da Cunha. Marca esse nome porque cai pesado no Enem em literatura. Foi correspondente de guerra do jornal Estado do São Paulo, cobrindo o conflito. Ele foi para lá achando que ia haver fanáticos perigosos sendo combatidos, mas quando chegou, quando viu a brutalidade, o massacre, a desumanização, ficou tão horrorizado, tão traumatizado, que passou anos escrevendo um livro denúncia. Os Sertões, 1902, um dos maiores clássicos da literatura brasileira de todos os tempos. Cai direto em provas de literatura. Euclides classificou Canudos como um crime da República contra o próprio povo brasileiro. Ele chamou de crime e loucura. Agora, voltamos para a cena do início dessa história toda. 5 de novembro de 1897. Apenas um mês depois da queda de Canudos. As tropas vitoriosas retornam para o Rio de Janeiro. Prudente vai ao arsenal de guerra recepcionar os soldados. Evento oficial. Imprensa, presente, autoridades. De repente, o soldado Marcelino Bispo de Melo, que tinha lutado em Canudos, que tinha visto os horrores e que tinha participado do massacre e ficado traumatizado, avança com uma pistola. Ele aponta direto para o peito de Prudente. Clique. A arma falha. Um defeito mecânico, milagre ou sorte, sei lá. Marcelino, desesperado, saca um punhal. Ele vai esfaquear o presidente. E aí acontece algo heróico e trágico ao mesmo tempo. O ministro da Guerra, Marechal Carlos Machado Bittencourt, se joga literalmente na frente de Prudente. Ele usa o próprio corpo como escudo. Marcelino enfia o punhal no peito do Marechal. Uma vez, duas, três, sangue jorrando. O Marechal cai, agoniza, morre ali mesmo, no chão, defendendo o presidente. Caos total, gritos, pânico. Guardas cercam e prendem Marcelino. Prudente escapa vivo, por centímetros, por segundos. Mas agora vem a ironia mais brutal, mais insana de toda essa história. O atentado que foi planejado para destruir Prudente de Moraes foi exatamente o que salvou ele e consolidou seu poder total. Como assim? Da noite para o dia, literalmente, Prudente deixou de ser o presidente impopular, criticado, cercado de inimigos por todos os lados. Ele virou mártir, virou vítima, virou símbolo da República sob ataque, virou herói que sobreviveu. A mesma imprensa, a mesma que tinha passado 3 anos inteiros atacando ele, chamando ele de fraco, de covarde, de incompetente, começou a defendê-lo com unhas e dentes.
A população que o odiava começou a apoiá-lo. O Marechal Morto virou herói nacional instantâneo. E Prudente, o sobrevivente corajoso que quase morreu pela República. E Prudente, que era político astuto, muito astuto, aproveitou absolutamente tudo. Ele decretou imediatamente estado de sítio na capital federal, no Rio de Janeiro. Isso significa suspensão de garantias constitucionais, poderes de emergência, carta branca para fazer o que quisesse. E usando essa autoridade excepcional, ele lançou uma repressão implacável. Prendeu todos os líderes jacobinos, sem exceção, incluindo o jornalista Deocleciano Mártir, que era a voz ativa da oposição. E o mais insano, ele implicou o próprio vice-presidente, Manuel Vitorino, na conspiração do atentado. Vitorino foi indiciado, investigado, humilhado publicamente. Ele nunca foi formalmente condenado, é verdade, mas não precisava. As acusações destruíram a carreira política dele ali mesmo. Acabou, virou pária político. O movimento florianista, já enfraquecido pela vitória militar em Canudos, foi completamente desmantelado. Acabou, deixou de existir como força política. Em um único movimento estratégico, brilhante e cruel ao mesmo tempo, Prudente eliminou toda a oposição radical que tinha atormentado ele por 3 anos inteiros. Ele pacificou a capital federal pela força bruta e garantiu a sucessão presidencial de 1898 ocorreria de forma ordenada. E adivinha para quem ele passou o poder? Para o velho aliado Campos Salles. Lembra dele lá do começo? Os dois foram eleitos juntos em 1868, parceiros de décadas. Prudente completou o mandato constitucional completo em 15 de novembro de 1898. Primeiro presidente civil a fazer isso. E se aposentou da política, voltando para Piracicaba. Morreu 4 anos depois, em 1902, vítima de tuberculose aos 61 anos. Então, galera, qual é o legado de Prudente de Moraes? É profundamente contraditório, é complexo e nos força a fazer perguntas difíceis sobre poder, violência e democracia. Por um lado, e isso é inegável, ele foi o primeiro presidente civil eleito por voto direto da história do Brasil. Foi o primeiro a completar um mandato constitucional completo de 4 anos. Foi o primeiro a passar o poder pacificamente para outro civil eleito. Ele acabou com o militarismo autoritário da República da Espada e consolidou as instituições republicanas civis. Isso é histórico, isso é fundamental para a construção do Estado brasileiro. Mas, por outro lado, isso também é inegável. Essa estabilidade institucional foi construída sobre violência brutal e exclusão sistemática. Ele presidiu o massacre de Canudos, um crime de Estado que elimina uma comunidade inteira de 25 mil brasileiros. E o sistema político que ele consolidou, a famosa República Oligárquica do Café com Leite, marca isso porque cai em prova, era uma farsa democrática que servia exclusivamente aos interesses da elite cafeeira de São Paulo e Minas Gerais. Enquanto isso, 98% dos brasileiros permaneciam marginalizados, sem voz, sem voto, sem direitos, sem nada. Prudente de Moraes foi o arquiteto pragmático e brutal da República Velha. Ele usou a lei quando convinha e usou a força bruta quando precisava. Salvou a República das mãos dos militares autoritários, mas a entregou nas mãos de uma elite econômica minúscula que explorava o país inteiro. Foi o pacificador que governava com canhões, literalmente, apontados para o próprio povo. E isso nos leva à pergunta final, a pergunta que você precisa responder para si mesmo. Quantas vezes na história brasileira a tal da ordem e progresso, que até hoje está escrito na nossa bandeira nacional, foi construída em cima do sangue de quem ficou pelo caminho? Até que ponto a estabilidade institucional justifica a violência contra os mais vulneráveis? Canudos foi um genocídio ou combate ao fanatismo? Prudente foi estadista necessário ou criminoso de Estado? Debate comigo!
Inscreve no canal e ativa o sininho, porque é história de verdade, sem romantização, sem propaganda, sem mentira. Só aqui. E compartilhe esse vídeo, principalmente com aquele amigo que está estudando pro Enem ou para concurso. Isso aqui vale ouro em prova. Valeu, galera! Até o próximo genocídio. Quer dizer, até a próxima aula de história.